João, capítulo de número 14, o versículo de número 27. Se os irmãos encontraram, digam amém. Eu vou ler em uma versão um pouco diferente, mas os irmãos podem acompanhar a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Deixo a paz com vocês, e minha paz eu dou a vocês. Não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Queridos irmãos, é comum ouvirmos falar sobre paz nos meios de comunicações. Percebemos que durante muitos anos governantes têm assinado tratados, alianças, baseado em discurso a favor da paz. As livrarias estão repletas de manuais, livros que prometem supostamente métodos, passos, formas de conquistar a paz, de experimentar a paz. Mas percebemos que nenhum projeto humano, por mais bem que ele seja elaborado, mas nenhum projeto humano pode proporcionar à humanidade a verdadeira paz, pois os homens são falhos e os seus projetos também são limitados. E quando falamos sobre paz, entendemos pela palavra de Deus que só há um caminho, só há uma possibilidade de um homem, uma mulher experimentar a verdadeira paz. E esse caminho é através do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de paz, percebemos também pela palavra de Deus que é impossível experimentar a paz de Deus sem antes estarmos em paz com Deus da paz. É impossível experimentar a paz sem estarmos de acordo com o Deus que é a fonte de paz. A palavra do Senhor vai nos mostrar que a paz com Deus nós a obtemos quando a nossa aliança com o pecado é quebrada através do poder de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai mostrar de forma muito clara que as pessoas que escolhem viver uma vida diferente daquilo que a palavra de Deus ensina, nunca experimentarão a verdadeira paz. A Bíblia diz que os ímpios, aqueles que vivem na prática do pecado, não experimentam a paz. O Senhor falando através do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 21, ele diz: os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Em outra versão, esse mesmo versículo diz: para os pecadores nunca haverá paz, diz o meu Deus. Ainda no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 8, falando acerca daqueles que escolheram viver na contramão da palavra de Deus, ele diz que eles não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, e todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. E o conhecimento aí não se refere à informação, mas a experiência. Eles não experimentam a paz. Mas graças a Deus, que a Bíblia também vai mostrar que através de Jesus é possível um pecador experimentar a verdadeira paz. Porém, pois Jesus, melhor dito, tem o poder para quebrar a maldição do pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, a palavra de Deus diz: mas, se estivermos vivendo na luz, como Ele está na luz,
então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, não é de algum, é de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Então, a Bíblia nos mostra de que sim, é possível a humanidade experimentar a verdadeira paz. E essa paz, ela foi conquistada, ela foi selada na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado, ele cria uma barreira de separação entre a humanidade e Deus. Mas o Senhor Jesus, ele vem ao mundo para quebrar esta barreira levantada pelo pecado. O profeta Isaías, profetizando acerca do Messias, no capítulo 53, versículo 4 ao 5, ele fala sobre o propósito da vinda do Messias. E ele diz: verdadeiramente, não há dúvidas, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A morte de Cristo por nossos pecados nos garantiu a possibilidade de experimentar a verdadeira paz. E quando falamos sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário, precisamos entendê-la de duas maneiras principais. Primeiro, quando Jesus foi pregado na cruz, o Pai lançou sobre ele todos os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado. Todos os pecados foram lançados sobre ele. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, na versão inglesa da Bíblia King James, ele diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. O Pai lança sobre ele todos os nossos pecados na cruz e julgou a pena total de nossos pecados em Jesus quando ele morreu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Toda a humanidade tinha um débito com Deus, nós éramos devedores por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado, mas Jesus veio ao mundo para assumir a nossa dívida e pagar a nossa dívida. Glória a Deus. Ele é cravado na cruz do Calvário. Ele paga a minha e a sua dívida, porque nem eu nem você poderíamos pagar. E na cruz do Calvário, o que parecia para alguns o fracasso de Jesus e da igreja, na verdade, foi a vitória de toda a humanidade. Pois na cruz do Calvário, o nosso Jesus venceu o poder de Satanás
Ele venceu o poder das trevas, ele venceu o poder da morte, morrendo por cada um dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ainda no capítulo 2, versículo 15, ele diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, pela sua morte, aniquilasse. Aniquilar aí é destruir ao ponto de fazer pó, destruir tudo por completo. Ele diz: aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha tudo preparado para destruir a minha vida e a sua vida, mas Jesus foi à cruz do Calvário e venceu o poder de Satanás. Glória a Deus, estabelecendo assim a sua autoridade e poder supremo sobre todas as coisas na criação. O escritor aos Efésios declara, em Efésios capítulo 1, versículo 21, que esse Jesus a quem nós servimos, ele está acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Resumindo, em sua morte sobre a cruz, Jesus pagou totalmente a pena de nossos pecados e derrotou completamente o poder do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E visto que o maior poder do pecado é a morte, e que Cristo venceu todo o poder do pecado em sua morte sobre a cruz, a sua ressurreição também demonstrou que todo o poder do pecado foi derrotado quando ele ressurgiu vitorioso do sepulcro. Somente o autor da vida, somente alguém que tem autoridade sobre a morte, tem poder de garantir a vida eterna para cada um de nós. E sabendo disso, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 ao 57, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o pecado, ele venceu Satanás e ele venceu a morte, porque ele ressuscitou e vivo está. E através da sua morte, ele nos reconciliou com Deus. Estávamos em guerra contra Deus por causa das nossas transgressões. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10 ao 11, ele diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nosso relacionamento estava quebrado com Deus, mas Jesus vem, morre na cruz do Calvário, e pelo poder do seu sangue maravilhoso, o nosso relacionamento com o Pai foi restaurado. E a paz com Deus agora é possível. Essa paz coloca os nossos pés no caminho da santidade e da obediência. Nos coloca agora num relacionamento certo com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Quem está em paz com Deus
tem paz consigo mesmo e tem paz também com o próximo. E a Bíblia vai mostrar que a partir deste momento é impossível amar a Deus, estar em paz com Deus e aborrecer a sua palavra. Pois quem ama a Deus, quem está em paz com Deus, ama também a sua palavra. O salmista no Salmo 119, verso 165, ele diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Sabendo disso, no Salmo 119, verso 167, ele declara dizendo: a minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. O salmista estava declarando de que não há coisa melhor que obedecer a palavra de Deus. Quem obedece a palavra de Deus desfruta de muita paz. Mas quando o homem escolhe o caminho que o leva a estar na contramão da palavra de Deus, ele nunca experimentará a verdadeira paz. Mas graças a Deus, que todos nós que estamos aqui escolhemos obedecer a sua palavra. E porque escolhemos o caminho da obediência, hoje podemos desfrutar da verdadeira paz, a paz de Deus. Quem aceitou Jesus no seu coração pode experimentar essa paz, que muitas vezes é impossível de explicar, porque mesmo nos momentos difíceis, nas situações mais adversas, nós sentimos e temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nos ajuda a passar qualquer adversidade. É por isso que muitas vezes o mundo não entende a paz que nós sentimos. Alguém olha para o crente, vê o crente passando por lutas, dificuldades, enfermidades, às vezes falta de algo, e mesmo assim, há nele uma paz reinando. E ele canta, ele glorifica a Deus, ele é feliz, apesar de qualquer situação, porque a verdadeira paz mora dentro dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tem paz verdadeira para quem serve a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. É por isso que podemos declarar como o salmista declara no Salmo 27, verso 3, ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. No Salmo 27, verso 5, ele diz assim: porque no dia da adversidade, observe que a paz verdadeira, a paz de Deus não nos isenta da adversidade. Vai ter adversidade sim, e muitas adversidades, mas o salmista diz: no dia da adversidade, ela vai chegar, ela chega, mas no dia que ela chega, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aí no Salmo 91, verso 1, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só descansa quem tem paz. No verso 3 ao 7 ele diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquete. Ele é a tua proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. É de manhã, é de
tarde, é de noite, é de madrugada, a proteção dele é em todos os momentos. Aí ele diz: nem mortandade que assole ao meio-dia, 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No verso 10 ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Oh, glória a Deus! Para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Observe que o contexto aqui é do mundo pegando fogo. O inimigo tentando de todos os lados destruir. Mas quem tem Deus vai caminhando em paz. As setas passam de um lado para o outro, e você, às vezes, Deus até permite a gente ver as setas voando de um lado para o outro. Mas no seu coração você ouve a voz dele dizendo: filho, filha, descansa, eu estou contigo. Estou cuidando da tua casa, estou cuidando do teu casamento, estou cuidando dos teus filhos, estou cuidando dos teus negócios. Enquanto isso, vai adorando, vai servindo, vai pregando a palavra, vai fazendo a tua parte, vai vivendo tranquilamente. Essa paz nos faz descansar no presente. Mas ela é tão maravilhosa que faz a gente descansar quando pensamos também no futuro. Entendendo que a glória que Deus manifestará será maior que os nossos sofrimentos. Em um momento onde os crentes estavam sendo presos, torturados, mortos por causa do Evangelho, Deus usa o apóstolo Paulo para escrever aos crentes da época, e em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Ele estava dizendo: contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Ele vai além. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 ao 18, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, estamos falando aqui de um tempo difícil, onde não negar a Jesus levava muita gente à morte. Aí ele diz assim: tudo isso é leve. É leve. E tem mais, é momentâneo. Tem começo, tem meio, mas também tem fim. Aí ele diz: essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Tudo isso que nós passamos aqui é temporal, vai acabar um dia. Meu irmão, vai acabar. Minha irmã, vai chegar o fim do teu sofrimento. Aí ele diz: vamos olhar para as coisas que são eternas. Deus tem uma eternidade de paz para aqueles que desejam ser seus filhos. Tudo isso vai passar. E quando isso acontecer, você já imaginou como será esse dia? O dia que Deus dará um ponto final a todos os sofrimentos. Apocalipse 21, versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas
são passadas. Vai chegar o dia que o Pai vai receber você e vai dizer: valeu a pena, filho. Oh, aleluia, glória a Deus. Há uma eternidade de paz preparada para nós. Há uma frase do pastor Billy Graham que ele disse uma vez: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Deus já escreveu tudo, está tudo preparado. Um dia as tuas lágrimas não encontrarão mais espaço. Não haverá lugar para a tristeza, para a angústia. Essa é a verdadeira paz. É a paz que aquieta a nossa alma até nos vales mais escuros da vida. É a paz que reina em nós, mesmo quando muitas vezes temos que enfrentar a enfermidade. É a paz que não nos abandona, nem mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. A paz que Cristo dá é a paz que faz você triunfar sobre o medo, sobre as dúvidas, sobre os questionamentos. Faz você vencer todas as angústias e prepara você para viver de forma vitoriosa todos os seus dias. Essa é a verdadeira paz. E eu quero me dirigir a você nessa noite que percebe que precisa de paz. Talvez ao olhar para si mesmo e percebendo os seus pecados e falhas, você não vê possibilidade de um dia desfrutar de uma comunhão perfeita com Deus. Mas nessa noite, pela palavra de Deus, o Senhor te diz: é possível. Jesus tem um convite para você que precisa de paz. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, isso é Jesus falando: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Oprimido aí é pessoas que estão sem paz, debaixo do jugo do pecado, debaixo do jugo de Satanás. Aí ele diz assim: você está cansado, você está oprimido, vem a mim e eu vos aliviarei. Querido irmão, amigo ouvinte da palavra de Deus, nessa noite, você poderia estar em qualquer lugar. Quem sabe você olhou a previsão do tempo, viu que havia possibilidade de chuva e nem queria sair de casa, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer para você: é possível ter paz através de Jesus.